Vamos supor que eu tô cheio de dívidas. E por uma série de questões, né, eu tô num momento muito complicado da minha vida financeira. Então eu tenho muitas dívidas para pagar e não tenho dinheiro suficiente para pagá-las. Será que se eu largar o meu emprego, que é a minha única fonte de renda, eu vou ajudar na solução desse problema ou eu vou agravar o problema? Obviamente, vai piorar a situação. Se eu já não tenho dinheiro e se eu já estou com dificuldades trabalhando, imaginem se eu não tiver nenhuma fonte de renda. É exatamente a mesma coisa que acontece com o suicídio. É a mesma coisa. Imaginem todas as dívidas, todas as questões, tudo que a gente vem trazendo das nossas últimas existências. E se estamos encarnados nesse planeta, é para que a gente trabalhe, progrida, estude, se intelectualize, pratique a caridade, né? E por meio de tudo isso, através de tudo isso, eu vou quitando as minhas dívidas. Eu vou trabalhando para Jesus, para não contrair mais dívidas nessa vida, né? Não aumentar o meu débito, mas contrair crédito, buscar crédito nas minhas ações, nos meus pensamentos, na caridade que eu pratico. Se por acaso, por algum revés da vida, eu opto por me suicidar, é a mesma coisa do exemplo que eu dei de ter muitas dívidas financeiras e largar o emprego. Você não ajuda a situação, você agrava a situação. Porque nós espíritas, nós já sabemos, né, que a confiança na vida futura é o melhor remédio para tudo, inclusive para evitar o suicídio. Porque se eu acho que é essa vida aqui, se quando eu morro acaba, não tem mais nada, fica muito complicado de eu optar por fazer coisas que não são tão agradáveis ou que não me dão tanto prazer, ao invés de aproveitar toda a materialidade, tudo que esse mundo tem de bom e pode nos oferecer. Agora, quando eu tenho confiança na vida futura, quando nós sabemos que esse momento que nós estamos encarnados aqui é só um pedacinho muito pequeno da nossa existência como espíritos eternos, fica muito mais fácil e é lógico que a gente entende que o suicídio não é solução para nada. Porque eu agravo o problema. Eu agravo. Porque se eu tenho questões para serem resolvidas e eu acho que me suicidando eu vou pôr um ponto final em tudo isso, muito pelo contrário. Eu vou ter mais um problema. Eu vou ter mais uma questão para ser resolvida. Porque o suicídio ele vai agravar tudo. Todas as questões, todas as mágoas, toda a dor que eu estava sentindo, a partir do suicídio eu continuo sentindo no meu perispírito. Só que agravado por esse erro enorme que é tirar a nossa própria vida. Deus nos deu essa oportunidade de estarmos encarnados aqui. É como se, por acaso, né, a gente optasse por receber um presente de Deus e jogar fora. É isso que a gente faz quando se suicida. Não é o caminho. Outro ponto, né, é que assim, sempre a gente vai ter reveses na vida. Sempre vão ter obstáculos
né? Sempre vai ter aquilo que eu falo assim, olha, agora tá difícil de suportar, agora não dá, eu não consigo mais, mas é a fé na vida futura. É a fé naquilo que a gente sabe que não acaba, que é a nossa vida como espíritos eternos. E não há mal que dure para sempre. E se a gente está passando por alguma coisa, por mais grave que seja, algum propósito tem. Porque senão não daria para crer na justiça de Deus. E se Deus é todo amor e justiça, por que Ele nos castigaria ou colocaria alguma coisa na nossa vida por capricho? Ou por qualquer questão que não seja para o nosso próprio desenvolvimento? Muitas vezes a gente fica completamente desesperado porque a gente acha que não encontra um fim para o sofrimento. E fala assim, olha, isso não acaba, eu não aguento mais, eu não suporto. Olha, eu não aguento mais. Mas vamos entender, gente, que tudo passa. E quantas situações na nossa vida que a gente, olhando para trás, e quando estava passando por elas, não via saída. Falava, olha, isso é uma questão que nunca vai acabar. Esse sofrimento nunca acaba. E hoje, quando a gente olha para trás e lembra daquilo e vai buscar, muitas vezes a gente até ri do que aconteceu. Porque foi só uma fase. Foi só um momento. Por isso que a gente precisa, com muita fé em Deus, entender que a gente está aqui para se desenvolver. E que reveses, obstáculos, dificuldades vão fazer parte da nossa vida o tempo todo. Porque é a partir desses obstáculos, desses reveses, que a gente aprende. Que a gente aprende e se desenvolve. É como na escola. Esse planeta é uma grande escola para a gente. Quando eu estou com dificuldade em matemática, o que eu preciso fazer na escola? Fazer cada vez mais exercícios, resolver cada vez mais problemas. E aí, os resolvendo, eu vou criando habilidade, vou desenvolvendo habilidade, vou criando um raciocínio lógico, e a matemática deixa de ser uma dificuldade. Aqui com a gente é a mesma coisa. Se eu me revolto a partir dos problemas que eu tenho, se eu começo a maldizer e fico só com raiva, com ódio, não adianta nada. O problema ele continua o mesmo. É a nossa capacidade de raciocinar a partir dele e buscar meios para superar esse obstáculo, essa dificuldade, que vai fazer com que a gente se desenvolva. E outro ponto importantíssimo. No Espiritismo a gente tem uma questão que é relativa às psicografias, às mensagens. Os próprios suicidas vêm nos contar das dificuldades e dos horrores que passam a partir do suicídio. O tanto que sofrem por anos, por décadas, porque cometeram esse erro de jogar fora esse presente de Deus, que é uma encarnação para o nosso desenvolvimento. A gente tem centenas de milhares de relatos. Todos eu vou usar na live de quarta-feira, trechos do Memórias de um Suicida, para a gente entender as consequências desse ato. Por que agravar o nosso sofrimento? A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas é preciso que a gente haja com inteligência. É preciso que a gente haja de acordo com as leis de Deus, que é a lei do amor. E, obviamente, muita gente que opta por isso é porque está passando muitas vezes por crises terríveis de depressão. E em crises de depressão a gente não tem que dar conta sozinho. Muitas vezes a pessoa está ao nosso lado e a gente nem percebe.
A gente não precisa dar conta das coisas sozinhos. Vamos procurar ajuda de um familiar, de um amigo, de alguém que a gente confia. Vamos procurar um médico para começar um tratamento. E junto a gente faz o tratamento no centro espírita. Mas o suicídio, ele nunca é uma opção. Esse tema, ele é seríssimo. E ele tem que ser abordado com muito cuidado, com muita sabedoria. E é isso que a gente vai discutir na nossa live de quarta-feira às 20 horas, a live do Evangelho no Lar. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 5, e no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar os itens de 14 a 17, que se referem ao trecho suicídio, o suicídio e a loucura. Eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, se apropriem do que está falando ali, para que na quarta-feira às 20 horas a gente tenha um maior poder de reflexão. Então eu aguardo todos vocês, quarta-feira às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.